Shalom, shalom, meus queridos. Estamos chegando com mais um devocional precioso para a tua vida. Que você abra o seu coração para receber mais uma palavra de Deus. Hoje o nosso tema é a virtude da transparência. Eu sou o reverendo Milton Rodrigues e eu pastoreio a comunidade Nação Ministério Pleno. Nosso ministério fica na cidade de São Sebastião, no Distrito Federal. Somos um ministério que trabalha com a libertação em alto nível, na profundidade, e também com a restauração da personalidade, na mente, emoções, sentimentos e na vontade. Queridos, eu quero falar hoje sobre um tema importante, a virtude da transparência. Para isso, vamos usar aqui um texto bíblico como base. Mateus, capítulo de número 23, do versículo 25 até o versículo de número 27. O texto diz assim: Ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas, pois vocês lavam o copo e o prato por fora, mas por dentro estes estão cheios de coisas que vocês conseguiram pela violência e pela ganância. Fariseu cego, lave primeiro o copo por dentro e então a parte de fora também ficará limpa. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas, pois vocês são como túmulos pintados de branco, que por fora parecem bonitos, mas por dentro estão cheios de ossos de mortos e de podridão. Queridos, um vidro transparente se vê do outro lado. Uma vidraça, ela mostra os dois lados, de fora e o lado de dentro. Eclesiastes capítulo 9, versículo 8 diz: Em todo tempo sejam alvas as tuas vestes, e nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. Transparência, queridos, na nossa vida é simplesmente autenticidade. É sermos o que realmente somos. É a abolição de toda a hipocrisia, de toda falsidade ou fingimento. Infelizmente, o ser humano já nasce com tendência para o mal, que a Bíblia chama de velha natureza ou velho homem, cujas principais características são a falsidade e a hipocrisia. Transparência é sermos diante dos homens o que somos diante de Deus. É deixar que os homens nos vejam como Deus nos vê. Olha o que diz Hebreus capítulo 4, versículo 12 até o 13. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e das medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. E não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Será que temos vivido com transparência na nossa caminhada? Olha o que diz 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. As coisas velhas do velho homem já passou. Vida de transparência agrada a Deus. Faz do Senhor o nosso esconderijo, o nosso protetor. Provérbios capítulo 2, versículo 7 diz: Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos, escudo é para os que caminham na sua verdade. Isso aqui vai falar de transparência e de autenticidade.
autenticidade. Salmos, capítulo de número 51, versículo de número 6, diz: Eis que amas a verdade no íntimo, transparência, como está escasso essa verdade, não é verdade, queridos? Uma vida transparente, autêntica, faz nossas vidas instrumentos para Deus agir e usar. Muitas pessoas sofrem e estão sofrendo por falta de transparência em suas vidas. Andar em transparência é o mesmo que andar na luz. Quem não é transparente anda em trevas. Tem muita gente que não é transparente com a família, com o cônjuge, com a liderança, com o seu trabalho. Quem não é transparente vive como um escravo da mentira. Quem não é transparente vira refém. Quem não é transparente corre risco de ser envergonhado. Quem não é transparente se frustra e frustra os demais. Quem não é transparente vive cansado, vive para provar algo aos outros. E quem não é transparente vive para mostrar o que não é, o que não tem e o que não faz. Quem não anda em transparência não prospera. Quem não anda em transparência abre legalidades, brechas para o inimigo acusar e oprimir. Agora, por que muitas pessoas não andam em transparência? Medo de andarem na luz. Querem andar nas trevas, pois fica mais difícil para as pessoas vê-la como realmente é. O que motiva isso? O medo de serem rejeitados, medo de serem julgados. Agora, como ser liberto de pecados ocultos? Primeiro, reconhecer. Segundo, arrepender-se. Terceiro, é necessário confessar. E quarto, viver uma vida supervisionada. Então, amados, decida hoje ser liberto. Decida hoje ser livre. Quem é transparente alcança a misericórdia do Senhor. A Bíblia nos mostra alguns homens que não foram transparentes. Acã não foi transparente com Josué. O pecado de Acã trouxe consequências terríveis, não só para ele, mas para a sua liderança, seus companheiros e para todo o povo. Então, amados, quando você decide viver nas trevas, você traz prejuízo a quem está perto de você. Davi tentou esconder seu pecado, mas foi como um abismo chamando outro abismo. Adultério, mentira, assassinato. Deus sempre vai trabalhar para que o pecado escondido venha à tona. Quando você decide andar em trevas, Deus se torna seu inimigo nessa causa. A única pessoa impossível de ser ajudada é a pessoa que decide viver na mentira. Pecados ocultos trazem vários tipos de consequências. Salmos 32, do versículo 3 ao 4, nos fala isso. Pecado encoberto gera consequências terríveis, como doenças físicas, gemidos de angústia, culpa, oposição de Deus, sequidão, vulnerabilidade e aprisionamento, cauterização da consciência, opressão. Em 1 João, capítulo 1, versículo 5, tem um texto que nos traz algo poderoso. O que impede a noiva, a igreja, subir não é o excesso de gordura, mas o excesso de pecado. Vivemos hoje um tempo em que alguns valores estão escassos e em extinção. Quando pecamos,
temos a tendência de fazer o mesmo que Adão: se esconder, ser transparente, ser conhecido, ser verdadeiro. É algo muito difícil nesses dias. Vivemos em uma sociedade em que todo mundo finge. A ordem geral é essa: finja que tudo está bem, esconda, minta, negue até o fim. Ser honesto e verdadeiro hoje é uma raridade. Ao ligarmos a televisão, podemos ver escândalos e escândalos no Congresso, nas empresas, nas famílias, nas igrejas. A cultura de hoje é que o cara esperto é aquele que mente, que engana, que dá o jeitinho. O mais triste é que esse problema não está só no Congresso, só com os políticos, mas está entrando nas igrejas também. A proposta do discipulado, 1 a 1, é exatamente isso: é tratar os problemas, é tratar as feridas. Quando tratamos com as vidas, é natural que apareçam problemas. Não existe igreja, não existe família, não existe pessoa que não tem problema. Existe quem sabe fingir. Será que tem algo escondido na sua vida? Você parece ser o que você não é? Transparência, amados, através da confissão, é um dos princípios bíblicos mais libertadores e curadores na vida de uma pessoa. Se uma igreja quer ser um agente de cura, precisa primeiro ser uma igreja curada. Não existe cura sem transparência e confissão. O que é transparência? Transparência é sinônimo de autenticidade. É a capacidade de nos apresentarmos diante do outro do jeito que nós somos. Permitir que os homens nos vejam como Deus nos vê. É tirar as máscaras. É eliminar os segredos. Implica falarmos franca e honestamente sobre nossas lutas, nossas transgressões. É parar de esconder, de mentir. A única pessoa que é impossível de ajudar é o mentiroso. O mentiroso diz que sempre está tudo maravilha. Não é difícil, é impossível de ajudar tais pessoas. Precisamos praticar a transparência. Às vezes, vemos a vida de discípulos e eles não crescem, não rompem. A cura só acontece quando ele põe para fora o que está dentro. Verdades importantes para você. Todo segredo e mentira tem vida contada. Deus vai trabalhar para que a verdade venha à tona. Por causa da misericórdia e da graça de Deus, o segredo virá à tona, para que possa haver cura. Deus vai trabalhar para que você seja descoberto, e tomara que seja rápido. Daniel, capítulo 2, versículo 22, diz que ele revela o profundo e o escondido. Conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. Lucas 8,17. Não há oculto que não haja de manifestar-se. Lucas 12:2. Não há encoberto que não venha a ser revelado. Então, queridos, existe consequência dos pecados ocultos. Por exemplo, cauterização da mente. O problema de esconder pecado é que você não consegue parar. Pecados escondidos fazem matadores de gigantes caírem diante do desânimo. Uma coisa é o pecado estar debaixo do sangue. Outra coisa é o meu pecado estar debaixo da luz. Quem se expõe não é exposto. Eu prefiro me expor para 1, 2 pessoas do que me expor para 100, 200 ou 1000 pessoas. Ser transparente, amados, é desnudar a alma, é deixar cair as máscaras.
baixar as armas, destruir os imensos e grossos muros que insistimos tanto em nos empenhar para levantar. Às vezes fico me perguntando por que é tão difícil ser transparente. Costumamos acreditar que ser transparente é simplesmente ser sincero, não enganar os outros, mas ser transparente é muito mais do que isso. É ter coragem de se expor, de ser frágil, de chorar, de falar do que a gente sente. Ser transparente é desnudar a alma, é deixar cair as máscaras, baixar as armas, destruir os imensos e grossos muros que insistimos tanto em nos empenhar para levantar. Ser transparente é permitir que toda a nossa doçura aflore, desabroche, transborde, mas infelizmente, quase sempre a maioria de nós decide não correr esse risco. Preferimos a dureza da razão à leveza que exporia toda a fragilidade humana. Preferimos o nó na garganta, as lágrimas que brotam do mais profundo de nosso ser. Preferimos nos perder numa busca insana por respostas imediatas e simplesmente nos entregar diante de Deus e admitir que não sabemos, que temos medo. Por mais doloroso que seja ter de construir uma máscara que nos distancia cada vez mais de quem realmente somos e até do nosso Deus. Preferimos assim manter uma imagem que nos dê a sensação de proteção e assim vamos nos afogando mais e mais em falsas palavras, em falsas atitudes, em falsos sentimentos, não porque sejamos pessoas mentirosas, mas porque, como folhas secas, nos perdemos de nós mesmos e já não sabemos onde está nossa brandura, nosso amor mais intenso e não contaminado. Com o passar dos anos, um vazio frio e escuro nos faz perceber que já não sabemos dar e nem pedir o que de mais precioso temos a compartilhar com os irmãos. Doçura, compaixão, compreensão, de que todos nós sofremos e às vezes nos sentimos sós, imensamente tristes e choramos baixinhos antes de dormir. Num silêncio que nos remete à saudade de nós mesmos, daquilo que pulsa e grita dentro de nós, mas que não temos coragem de mostrar àqueles que mais amamos, porque infelizmente aprendemos que é melhor revidar, descontar, agredir, acusar, criticar e julgar do que simplesmente dizer: você está me machucando, pode parar, por favor? Porque aprendemos que dizer isso é ser fraco, é ser bobo, é ser menos do que o outro, quando na verdade, se agíssemos deixando que a nossa razão ouvisse também o nosso coração, poderíamos evitar tanta dor, tanta dor. Não devemos ter medo dos confrontos, mas sugiro que deixemos explodir toda a nossa doçura. Que consigamos não prender o choro, não conter a gargalhada, não esconder tanto o nosso medo, não deixar parecer tão invencíveis. Que consigamos tentar não controlar tanto, responder tanto, competir tanto, mas confiar na graça do Senhor Jesus Cristo, que nos basta. Ame, simplesmente ame. A inteligência sem amor nos faz perversos. A justiça sem amor nos faz implacáveis. A diplomacia sem amor nos faz hipócritas. O êxito sem amor nos faz arrogantes.
A riqueza sem amor nos faz avarento. A pobreza sem amor nos faz orgulhosos. A beleza sem amor nos faz fúteis. A autoridade sem amor nos faz tiranos. Ame, simplesmente ame. O trabalho sem amor nos faz escravos. A simplicidade sem amor nos deprecia. A lei sem amor nos oprime. A política sem amor nos deixa egoísta. A fé sem amor nos deixa fanático. A cruz sem amor se converte em tortura. E quando algumas vezes não encontramos as palavras adequadas para expressar o que sentimos, seja por timidez ou porque os sentimos nos avassalam, nesses casos podemos contar com o idioma dos abraços. A vida sem amor não tem qualquer sentido. Lembrando que a vida é tão curta e a tarefa de vivê-la é tão difícil que quando começamos a aprendê-la, já é hora de partir. Sigamos na certeza de que tudo passa, que consigamos docemente viver, sentir, amar, ser transparentes, certo de que esse momento que você vive, seja ele de muita alegria ou de dor, vai passar. E você deverá seguir em frente, sem olhar para trás, rumo à eternidade, sempre transparente, porque tudo passa. No favor do Senhor está a vida. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Salmos 30, versículo 5. E 2 Coríntios 13, 11 diz: quanto ao mais, irmãos, regozijai-vos, sede perfeitos, sede consolados, sedes de um mesmo parecer. Vivei em paz, e o Deus de amor e de paz será convosco. Eu gostaria de concluir nosso devocional. Amados, onde falta a verdade e impera a mentira, a vida se torna falsa e perigosa, gerando a confusão que não é Deus. Isso pode acontecer na família, no relacionamento com os vizinhos e os amigos. Assim, amemos a verdade, dizendo somente a verdade. Sejamos testemunha da verdade para sermos de fato livres. Quando estamos na verdade, não temos medo de confusão, portanto, ela deve estar viva na nossa mente e no coração. Vamos dar atenção à palavra de Deus. Nossa vida não pode se tornar um teatro. Viver na verdade é ter a coragem de dizer, como Gálatas 2:20, eu vivo, mas não eu, é Cristo que vive em mim. Jesus nos alertou sobre algo muito sério. Ele, o diabo, é mentiroso e pai da mentira. João capítulo 8, versículo 44. É o autor da mentira. Por isso, é muito perigoso viver na mentira, na falta de transparência, pois fazemos o jogo do inimigo, passando a ser coniventes com ele. Toda tentação dele é uma forma de mentira. Ele busca falsear a verdade, prendendo as pessoas no vício, no pecado e afastando-as de Deus. Muitas pessoas mentem tanto que às vezes acreditam nas próprias mentiras, tornando-as verdades. Que o Senhor te abençoe poderosamente. Espero que essa mensagem toque o seu coração e te faça refletir sobre viver uma vida de transparência. Meus queridos, você já é inscrito no nosso canal? Se não é ainda, se inscreva. Aqui abaixo tem o botão se inscrever. Ao se inscrever, ative o sininho para que você possa receber notificações de tudo aquilo que nós postarmos e tenho certeza que vai te honrar e te abençoar. Também estamos nas redes sociais.
lá no nosso Instagram. Você vai colocar @Ministério Pleno. No Facebook, você vai colocar @Ministério Pleno. E no TikTok, você coloca Ministério Pleno.news. Amados, não esqueça de fazer o seu comentário. Ele é importante. Após ouvir o nosso devocional, atentamente, faça o seu comentário. Também dê o seu like, ele é importante. Compartilhe este devocional no seu Facebook, envie para um amigo, envie para alguém da tua família. Vamos evangelizar. Que o Senhor te abençoe poderosamente. Um cheiro no coração. Me ensine a confiar de novo. Me ensine a descansar de novo. A tua vontade que é perfeita, soberania minha espreita, e eu me rendo a ti. Meu coração na tua balança, pesada será a minha confiança, mas tua vontade é perfeita, soberania minha espreita, e eu me rendo a ti. O meu coração